eu estou acompanhando a pegada dos meus ancestrais que aqui chegaram na Europa. Então eu consigo perceber nesse caminhar de como atravessar esse oceano e chegar aqui, trazer toda essa coletividade junto comigo, mas também buscando essa memória, essas pegadas que fizeram antes de mim. A gente passa pelo passado, né? E qual traz as técnicas das agulhas, né? Que tem essas rupturas na malha, né? Desde as pescas, dessa força, esse movimento de puxar, né? E o qual ela vai se desfazendo, né? Então tem uma luta, tem um movimento, tem uma resistência. Aqui tem as mãos dos mais velhos, né? Qual produz muita técnica. Então essa projeção que traz nessa estopa, né? Nesse tecido mais rústico, né? De uma cor mais terra, né? Traz a presença desse lugar do território e de um outro tipo de textura, né? Então lembrar esse lugar da terra. E não só isso, mas assim, essa técnica desde quando a gente utilizava o cordão, que são as redes de água doce. A gente tem o samburá, mais o jereré, que é outro instrumento feito pelos mais velhos, principalmente pela minha tia-avó, que tem cerca de 95 anos, e é sempre trabalhando nessa amarração. E temos diferentes malhas, desde ela pequena, desde ela uma malha muito maior, cada uma com a sua especificidade, com a tua tecnologia, com o seu nó afiado. E a gente traz essa representatividade de que sejam esses ancestrais presentes na terra, que hoje foi apagado pela memória, mas olhando ele por esse avesso, trazendo a representatividade, como fosse ele foram despenados, sem nenhuma pena, mas trazendo para o centro esse manto que tem uma diversidade de pássaros, igualmente a pena do guará, a pena da arara, dos pássaros domésticos, trazendo esse mix, né, de pena, com toda essa significado como nos apresentamos para o mundo, como o Açojaba Tupinambá. Ela fala muito sobre terra, território. Então, eu acho que eu, enquanto artista, vejo o meu corpo como um corpo político. Um corpo que foi marcado pela colonização, mas, ao mesmo tempo, um corpo que se adaptou a essas realidades para falar de um futuro. Uma tentativa de alertar que a gente pode ter um futuro, né? Então, a minha obra, ela vem como uma grande mãe, né? Simbolizando essa barriga, essa grande mãe, que é a terra, a mãe que nos alimenta. E eu trouxe elementos dessa obra que realmente tem tudo a ver com os povos indígenas. Então, eu trouxe esses tubérculos, né? Que são a mandioca, a batata, que tem muito a ver com a nossa alimentação, né? Então, essa mãe que nos alimenta, que nos dá. Então, eu trouxe também o urucum, essa semente que, além de pintar os nossos corpos, que serve tanto para a gente nos fortalecer, né, nos momentos de rituais, mas também em momentos de guerra, né? Que, por incrível que pareça, isso ainda é uma coisa que acontece muito com os povos indígenas, né? Eu falo que não é a questão da colonização como uma coisa passada. A gente ainda vive em um território que está em guerra, porque a maioria das terras indígenas hoje não são demarcadas. A obra Cardume é uma obra elaborada especificamente para Bienal, né? Então a Cardume 2 ela é inédita, foi construída para esse momento e traz as questões que nos atravessam, né? Tanto as questões de violências, injustiças,
mas principalmente sobre a nossa força, a força coletiva, né? A força da coletividade indígena, a nossa resistência, né? A nossa existência. São 4 elementos, né? São 2 tarrafas, uma elaborada pela minha mãe, outra por mim. Vem o conjunto de maracás produzidas, né, em conjunto, eu e meu primo, Helenildo Suanã, e tem os projéteis também. E além disso, a obra também é composta por uma paisagem sonora que traz aí as vozes do grupo cultural indígena do meu povo. Eu acho que estabelece um contraponto, traz algo inédito, eu acredito, para a história da Bienal. Não somente a minha obra, mas a obras de Olinda Tupinambá e de Glicélia Tupinambá. São obras que evidenciam e denunciam ao mesmo tempo. São obras que eu considero como um manifesto, né? Um manifesto político, né? Mas também um manifesto poético. É trazer essa mensagem de alertar a humanidade que nós precisamos melhorar a nossa relação com os outros seres vivos. Eu me sinto muito feliz porque, assim, eu não almejei isso, mas, assim, a luta e o movimento me fez chegar até aqui. Eu espero estar honrando essa memória, né? Honrando esse lugar, porque é tão significativo e está dando uma visibilidade para os povos indígenas e para a luta dos povos indígenas e a garantia desse direito usando essa linguagem que é a arte.